Peraí, deixa eu filmar. Pode começar, pai. Bom, pessoal, finalmente partida autorizada. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, só na próxima viagem, né? Pessoal, bom dia a todos. Bom dia! Nossa, gostei desse bom dia, né? Bom, pessoal, prazer em conhecer vocês. Meu nome é Vinícius, vocês podem me chamar de Vini. Hoje sou o chefe do trem, estarei com vocês durante o nosso passeio. Pessoal, quem aqui já assistiu aquele filme De Volta para o Futuro? Meu papai. Acho que todo mundo aqui, né? Você já Bom, assistiu? nesse filme, o personagem Marty McFly, que é o personagem do Michael J. Fox, ele entra no que parece ser um DeLorean, não é? Mas, na verdade, esse DeLorean é uma máquina do tempo. E com isso, ele pode viajar tanto para o passado quanto para o futuro. E nós vamos viajar de volta para o passado. A nossa história começa em 1856, quando um brilhante engenheiro chamado Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de Mauá, tem a ideia de construir uma ferrovia para facilitar o transporte do café das fazendas do interior do estado para o Porto de Santos. Com isso, ele viaja para a Inglaterra para fazer um acordo, uma parceria com os ingleses, visando a construção dessa ferrovia. Essa ferrovia é a primeira ferrovia do estado de São Paulo. Ela foi fundada em 16 de fevereiro de 1867 e levava o nome de São Paulo Railway. Ou seja, este mês essa ferrovia faz aniversário de 156 anos de história. O grande desafio a ser vencido entre o Planalto e a Baixada Santista é a Serra do Mar. Por isso, os ingleses construíram um sistema do funicular. Este sistema era um sistema movido por uma máquina a vapor que tracionava os cabos de aço e os trens faziam um sistema de contrapeso. Ou seja, enquanto um trem sobe a serra, o outro desce. Se quiser mostrar o seu, pode mostrar, tá? Aqui, ó. Bom, aqui já começa o nosso acerto. O primeiro carro, ele é um carro bar, é um carro buffet da década de 20, da antiga Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Logo atrás, escrito inspeção, carro dormitório, vou mostrar pra vocês, tá? Um carro bar, carro buffet, né? Um carro de inspeção, é um carro dormitório, também da década de 20 e também da Companhia Paulista. Escrito Repasa, logo atrás, nós temos um carro correios e bagagens da década de 20 e também da Companhia Paulista. Logo atrás, nós temos a Locobrec. A Locobrec é uma locomotiva a vapor inglesa do ano de 1900. Essa locomotiva fazia a tração dos trens na subida ou descida da Serra do Mar, no segundo sistema funicular da Serra do Mar. Um carro cabuz, um carro de guarda da década de 20, um vagão-tanque da década de 30. E na cor cinza nós temos uma Berkshire. É uma locomotiva a vapor de fabricação escocesa de 1938, utilizada para transporte de cargas na São Paulo Railway. Logo atrás, na cor azul, locomotiva elétrica dos anos 40, chamada de V8. A V8 é uma locomotiva elétrica fabricada na década de 40. É uma General Electric. Ela, inclusive, é famosa pelo seu recorde de velocidade de 164 km por hora. Atrás da V8, na cor azul, nós temos um carro restaurante da Companhia Paulista da década de 50. Este carro fazia parte do famoso trem azul. Era um trem que saía da Estação da Luz e seguia viagens para o interior. Então iria para Campinas, Rio Claro, Marília, Tupã, Diamantina, chegava a ter panorama na ponta do estado.
Essa casa, ela é do ano de 1908. Essa casa pertenceu ao engenheiro-chefe do nosso pátio. Todo o seu material vem importado. As telhas vieram da França de Marsella. A madeira de Pindinilha veio da Irlanda. E os tijolos com base na base da casa, se importados, vieram da Inglaterra. Pessoal, esse espaço no passado era o alojamento dos funcionários que faziam a manutenção das pontes e viadutos ao longo da estrada de ferro. Eles trabalhavam aqui e quando eram necessários, eles saíam com o trem para fazer os reparos nas pontes e viadutos. Este carro, assim todo pichado, pessoal, ele é um carro Correios e Bagagens da década de 50 da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Este carro também fazia parte do trem azul. Logo atrás, na cor vermelha de pimentão, nós temos a pimentinha da Estrada de Ferro Santos a Jundiaí. É uma English Electric fabricada em 1949. Então, tomara que estejam gostando da minha história, né? Vou contar mais história para vocês. Este carro de madeira, ele é um carro de segunda classe da década de 20 da Paulista. Vou mostrar o carreiro para vocês cá. Logo atrás, ali com a letra X, nós temos o Serra Breck. O Serra Breck trabalhou no primeiro sistema funicular da Serra de Paranapiacaba, no primeiro sistema funicular. E esses dois últimos vagões são vagões de manutenção de rede aérea. Rede aérea, pessoal, são esses fios que fazem a alimentação dos trens metropolitanos. Pessoal, em 1946, encerra-se o contrato de concessão da ferrovia com os ingleses. Os ingleses devolvem a ferrovia para o Brasil. Com isso, ela é nacionalizada e hoje passa a se chamar Estrada de Ferro Santos a Jundiaí, que é o nome mais conhecido até os dias de hoje. Em 1946, quem assume é a Rede Ferroviária Federal, a RFFFA. Em 1992, quem assume a ferrovia é a CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Em junho de 2021, as linhas 7 Rubi e 10 Turquesa foram unificadas num serviço chamado 710. Com isso, a linha passou a ligar diretamente Jundiaí até Rio Grande da Serra no ABC Paulista. E além dos trens metropolitanos, como vocês viram, né, que agora passou, também passam aqui os trens de carga da concessionária MRS Logística. Este trem de carga estava indo para o interior do estado, mas tem os trens de carga que descem a serra até o Porto de Santos pelo sistema chamado de cremalheira. Se quiser mostrar o desvio, pode mostrar aqui, tá? Ó. Pessoal, aqui tem um desvio, né? Neste desvio começa o ramal dos imigrantes. Na virada do século XIX para o século XX, imigrantes de 70 nacionalidades diferentes vieram para o Brasil em nome do sonho de emprego, de estudo, de melhores oportunidades de vida. Eles então deixavam seus países a bordo dos navios a vapor. E assim começava uma viagem de 2 a 3 meses no mar, no oceano. E após esse tempo, os imigrantes desembarcavam no Porto de Santos. Ao desembarcarem no Porto de Santos, os imigrantes embarcavam na estação do Valongo em um trem como nós estamos hoje aqui. E o destino era, e a viagem era da estação do Valongo até a estação da Hospedaria de Imigrantes. A Hospedaria de Imigrantes foi fundada em 1888. Curiosidade, pessoal, né? Esta aqui não é a primeira hospedaria da cidade de São Paulo. A primeira hospedaria era localizada no bairro da Luz, próximo ao Campos Elíseos. Campos Elíseos é o primeiro bairro planejado de São Paulo. Aliás, foi o primeiro bairro planejado de São Paulo para abrigar os barões e baronesas do café. Para o governo, na época, não ficava uma boa ideia juntar barões do café e baronesas
com pessoas estrangeiras, no caso os imigrantes. Então esse terreno da hospedaria, ele é construído em 1884, as obras iniciam em 1886 e o prédio é inaugurado em 1888. O primeiro imigrante que chega na hospedaria é um português, em 1889. E o último imigrante que chega em 1979 é um coreano. Só cuidado com as janelas, pessoal, porque essas janelas são de modelo guilhotina, tá? Só não pode colocar mãos e braços e cabeças para fora, tá bom? Bom, ao chegarem aqui, pessoal, os imigrantes eles passavam por toda a vistoria de malas, passaportes, documentos, e eles tomavam as vacinas como brasileiros de época. E depois de mais ou menos... E depois, pessoal... Então, continuando, eles passavam pela vistoria de malas, passaportes, documentos, tomavam as vacinas, né? Os homens faziam barba, as mulheres, todo mundo tomava banho, recebiam um prato de sopa. E no dia seguinte, vinha um fazendeiro do café, das fazendas de café, e entregava um contrato ao imigrante. Esse contrato era um contrato de trabalho. E ao assinar, o imigrante recebia uma enxada, um chapéu de palha e um cantil de água. E ele embarcava no trem já com destino às fazendas de café no interior para então trabalhar nas lavouras. Lembrando que a ferrovia foi construída para facilitar o trabalho do transporte do café, que era feito por tração animal. E os imigrantes eram contratados para substituir o trabalho de mão de obra escrava. Pessoal, a grande estrela de hoje é a nossa querida Martinha, ou Dona Marta. A Martinha foi construída na Filadélfia em 1922. É uma locomotiva da marca Baldwin Works. Ela foi construída na Filadélfia em 1922, como eu falei. Ela veio para o Brasil e fez as obras do Aterro do Flamengo e desmanche do Castelo do Rio de Janeiro pela Estrada de Ferro Central do Brasil até o ano de 1930. Em 1940, pessoal, ela faz serviços de manobras de trens de carga e de passageiros pela Estrada de Ferro Central do Brasil, nos pátios de Cruzeiro e Cachoeira Paulista e nas oficinas de Roosevelt também, e também faz as manobras nos pátios da Moca, do Brás e da Luz, até o ano de 1962. Em 1997, ela é resgatada, ela é restaurada e hoje funciona no seu modo original, que é queimando lenha e fervendo água. Para a locomotiva estar disponível para as 11 da manhã, que é este primeiro passeio do dia que nós estamos, o maquinista e o foguista precisam chegar aqui às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã ele abastece água, abastece lenha, acendem a fornalha e a locomotiva funciona com uma panela de pressão. Ela precisa pegar pressão e vapor para as 10h30, 10h40, ela já ir para a plataforma de embarque fazer os passeios do dia, tá bom, pessoal? A nossa composição tem um carro Correios e Bagagens de 1914. O carro que nós estamos é um carro de primeira classe de 1896, que transportou os barões e baronesas do café. Então, por favor, se sintam como barões e baronesas do café, tá, pessoal? E lá nos fundos, vocês vão poder conhecer no final do passeio, nós temos um carro reservado de 1928. Naquele carro não eram vendidas passagens para ele. Ele era para ocasiões especiais, transporte de presidentes, autoridades da época, fazendeiros, diretores da ferrovia, inspetores da ferrovia, presidentes da ferrovia, e também ele era utilizado para locação de velórios. Fiquem tranquilos, tá, pessoal? Hoje não tem espírito ou um fantasma para assombrar a gente não, tá, pessoal? Naquele carro foi transportado o corpo do escritor e político Alcântara Machado, que dá nome à nossa Rádio Leste, e ele é o escritor do famoso livro Brás, Bexiga e Barra Funda. Pessoal, como vocês viram, muitos desses trens, inclusive a nossa Maria Fumaça, eles não estavam assim no passado. Eles eram bastante utilizados. Mas com o passar dos anos, houve uma série de fatores que contribuíram para que este material fosse, assim, entre aspas, esquecido.
como, por exemplo, o crescimento do transporte rodoviário, a opção do governo de seguir só com trens de carga e não com trens de passageiros, porque trens diários, pessoal, de passageiros só temos dois. Um que vai de Belo Horizonte a Vitória do Espírito Santo e um que vai de Parauapebas do Pará a Santa Cruz do Maranhão. Por conta disso, pessoal, esses trens ficavam abandonados em pátios. Então eles eram vítimas do tempo, da chuva, de moradores de rua, de pontos de venda de drogas. Ou seja, eles foram perdendo o seu valor histórico. Mas aí, pessoal, entra na nossa história um francês chamado Patrick Dollinger. Ele era um francês naturalizado brasileiro. Ele era um amante das ferrovias. E vendo a decadência do material ferroviário, ele tem a ideia de criar uma associação em prol da preservação ferroviária no Brasil. E assim ele dá vida à ABPF, que é a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. A ABPF hoje se dedica aos esforços da preservação. E para isso, pessoal, hoje, todos nós aqui no trem, eu, o Herbert, o Clésio que falou com vocês, Pedrão e Sejão, que hoje são os nossos dois guerreiros maquinistas, a Karina, a Sandra na bilheteria, o pessoal do pátio, né, e eu, pessoal, que estou falando com vocês, a gente faz um trabalho aqui de forma voluntária. Durante a semana temos nossas atividades como trabalho e estudo. E ficou procura de emprego, como por exemplo no meu caso, né? Eu também estou procurando estágio e emprego. E durante fins de semana e feriados damos um pouquinho de tempo para dedicar à memória ferroviária. E neste tempo, pessoal, eu não sei como vocês falam, né? Se é chuvoso, abafado, que hoje temos que dar parabéns à visita de vocês. Aqui, infelizmente, pessoal, nós não contamos com a ajuda do governo. Nem do governo, nem da prefeitura, nem do estado, nem de empresas privadas. Em contrapartida, vocês têm uma coisa na mão que é um bilhetinho, não é? Este bilhete que representa a passagem, a viagem do trem, é a nossa verba operacional. É essa receita que mantém o trem funcionando. Além da visita de vocês, contamos com as escolas e dias de semana, né? Por isso, já convidem as escolas para virem, com a vinda dos bolos de mel português, com as festas que nós realizamos no nosso pátio, que é o evento dos trilhos. Nós contamos com o carro-restaurante e quando a gente loca o nosso trem para a gravação de cenas de filme, de séries, de novelas de época. Então hoje, pessoal, uma salva de palmas para vocês por estarem ajudando a manter a memória ferroviária viva no Brasil também. Por falar em cena de filme, vamos imaginar que nós estamos num filme da década de 50, com vocês sendo os imigrantes. Eu vou chegando no Porto de Santos, depois de uma viagem, vamos subir a Serra do Mar. Este trem tem como destino a Estação Brás. Mas para isso, eu vou fazer um procedimento de época, que é a verificação das passagens com o meu bipotador. Eu vou passar bipotando os bilhetes de vocês. Na ferrovia, quem não tem bilhete é um clandestino. E o que eu faço com clandestinos, eu jogo para fora do trem, tá bom? Então, pessoal, uma boa viagem a todos. Até São Paulo, até a Estação Brás. Vamos encerrar.